Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse trabalho lindo, essa peça maravilhosa que você pode usar tanto como um centro de mesa quanto também como um suplá. Antes de começar a aula eu já quero pedir para você deixar aí para mim o seu gostei, compartilhar o vídeo se você gostou aqui desse trabalho que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje aqui no canal. E você que quer se aperfeiçoar no crochê, quer aprender peças exclusivas, peças inéditas, dicas, técnicas exclusivas, vem participar do meu clube do crochê. Para participar do clube, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu site e lá você pode saber mais e participar. O nosso site é o jnycrochê.com.br. Para fazer essa peça aqui, a gente só vai precisar do fio e também da agulha de crochê. Eu vou usar aqui barbante número 6, vou usar aqui nessas duas cores, melancia e esse rosa clarinho com brilho prata. A agulha de crochê que eu vou utilizar para fazer essa peça vai ser a número 3,5 milímetros. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Para começar aqui, a gente vai fazer a laçada inicial e um cordão com 5 correntinhas. Terminando as 5 correntes, a gente vai voltar aqui no primeiro ponto, na primeira correntinha que a gente trabalhou, vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos começar aqui a nossa primeira carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais uma correntinha de espaçamento. Volto no círculo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, volto no círculo, um ponto alto. Desse jeito aqui a gente vai trabalhando até ficar com um total de 12 pontos altos aqui dentro do nosso círculo. Sempre fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e assim a volta inteira. Terminei de trabalhar os 12 pontos altos, separados sempre com uma correntinha, e aí chegando aqui no final a gente vai fazer a última corrente e prender um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aquela que serve como nosso primeiro ponto alto. Fechei aqui a minha carreira, eu vou então começar a próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto, e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos dentro aqui do mesmo lugar, do mesmo ponto de base. Faço uma corrente, venho no próximo ponto alto, vou fazer a mesma coisa, vou fazer um aumento. Coloco 2 pontos no mesmo lugar. Desse jeito a gente vai seguir fazendo aqui a volta inteira até o final da nossa carreira, colocando sempre 2 pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior e lembrando de fazer uma correntinha entre esses grupinhos de pontos. Terminei de trabalhar a carreira, chegando aqui no final a gente vai fazer a última correntinha e vai prender aqui um ponto baixíssimo em cima da terceira corrente que serve como nosso primeiro ponto alto. Vou então começar a próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e no próximo ponto de base eu faço um aumento, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha e no próximo grupinho de pontos eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um ponto alto no primeiro ponto e no próximo ponto de base eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma aqui a gente vai seguir fazendo aqui toda a carreira, sempre desse jeito. Faço uma correntinha de espaçamento entre cada grupinho de pontos e os grupinhos vão ser trabalhados sempre dessa forma. Um ponto alto no primeiro ponto e um aumento no segundo. Vou fazendo aqui então a volta inteira até o final da carreira. Chegando no fim da carreira, a gente vai fazer a última correntinha e prender um ponto baixíssimo no primeiro ponto, aqui nessa terceira correntinha que serve como primeiro ponto alto.
Finalizei aqui essa carreira, eu vou então começar a próxima, que vai ser feita com 3 correntes para servir como um ponto alto e um ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo ponto de base a gente vai fazer um aumento, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma aqui a gente vai seguir trabalhando toda a nossa carreira, sempre com 2 pontos altos e um aumento. Faço então uma correntinha, venho no próximo grupinho de pontos da carreira anterior e vou fazer os 2 pontos altos, um em cada ponto de base e um aumento, 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Faço uma correntinha e já posso começar a fazer o próximo grupinho de pontos, sempre dessa forma. 2 pontos altos, um em cada ponto de base e um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazendo assim então, vou seguir aqui trabalhando a volta inteira até o final da carreira. Terminei de trabalhar aqui toda a volta, cheguei no final da carreira, prendi aqui um ponto baixíssimo e vou começar aqui a próxima carreira fazendo aqui 3 correntes para servir como um ponto alto e um ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar aqui no último pontinho alto do meu grupo de pontos. Chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer um aumento. Vou colocar 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, eu vou ficar aqui nessa carreira com 3 pontos altos e um aumento. Faço uma correntinha, venho no próximo grupinho de pontos e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base e no último ponto eu faço um aumento, ficando aqui com 3 pontos altos, um em cada ponto de base e um aumento na minha repetição. Faço então uma corrente, 3 pontos altos, um em cada ponto de base e no próximo ponto, aqui no último ponto do meu grupinho de pontos, eu faço um aumento. Dessa forma aqui a gente vai seguir trabalhando a volta inteira até o final da nossa carreira. Terminei de trabalhar aqui toda a carreira e aí chegando aqui no final, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos começar a próxima carreira, que a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou na carreira anterior. Vou fazer aqui 3 correntes para servir como um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar no último ponto. Chegando aqui no último ponto de base do meu grupinho de pontos da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, nessa carreira a gente vai ficar com 4 pontos altos e um aumento. 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, nesse último pontinho de base, esse último pontinho do grupo da carreira anterior. A gente vai seguir fazendo isso aqui a volta inteira, lembrando de fazer uma correntinha entre um grupo e outro. Então, eu faço uma corrente e aí venho no próximo grupo de pontos fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base e no último ponto eu faço um aumento, coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Desse jeito aqui a gente vai seguir fazendo a volta inteira até o final da carreira. Terminando de trabalhar a carreira, chegando aqui no final, a gente vai fazer aqui o último grupo de pontos altos, o último aumento. E aí vou fazer aqui uma correntinha e vou prender aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto da nossa carreira, que são essas 3 correntes que servem pra gente como primeiro ponto alto. Finalizei aqui, eu vou então começar a próxima carreira, que a gente vai fazer toda em ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes para servir como um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto em cima dele e vou seguir trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base até a gente chegar aqui nesse último ponto alto do nosso grupo aqui de pontos altos. Aqui nesse último ponto de base, a gente vai fazer aqui um aumento. Então, eu coloco o primeiro ponto alto, volto aqui no mesmo lugar
e coloco mais um ponto alto. Assim, a gente vai ficar com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Finalizei aqui, eu vou então começar a próxima repetição, fazendo a mesma coisa que a gente trabalhou aqui. Aqui nesse espaço, eu vou colocar um ponto alto, nesse espaço de uma correntinha, que a gente fez aqui na carreira anterior, e vou trabalhar aqui em cima desse grupo de pontos altos da mesma forma que a gente fez aqui em cima desse. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E aqui, em cima desse último pontinho alto, a gente vai fazer um ponto alto, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Desse jeitinho aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui a volta inteira até o fim da nossa carreira, fazendo toda essa carreira fechadinha assim com pontos altos, toda ela feita com pontos altos. E aí a gente vai ficando desse jeito aqui. No início da carreira, a gente ficou com 5 pontos altos e um aumento. O restante da carreira vai ser todo feito desse jeito, com um ponto alto aqui no espaço, de uma corrente da carreira anterior. Então, um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Desse jeito, a gente vai fazendo aqui a volta inteira, sempre com 6 pontos altos e um aumento. 6 pontos altos e um aumento, sendo que um ponto alto vai ficar aqui nesse espaço de uma correntinha e os outros 5 vão ficar aqui, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Assim a gente completa os 6 pontos altos, um em cima de cada ponto de base. E o próximo ponto de base a gente vai fazer o aumento. Coloco um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Desse jeito aqui a gente vai seguir, então, vou fazer aqui a volta inteira até o fim da carreira. Terminando, então, de trabalhar a volta inteira, chegando no fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e já pode arrematar o nosso fio. Assim, a gente já tem aqui essa carreira finalizada, com 6 pontos altos e um aumento trabalhado aqui a volta inteira. E aí, terminando aqui, a gente vai, então, pegar o nosso próximo fio, a nossa próxima cor. Vou fazer aqui a laçada inicial. E vou vir aqui em cima desse pontinho alto que a gente colocou aqui, nesse espaço de uma correntinha. Vou passar a minha laçada inicial aqui. E vou começar, então, a trabalhar a minha próxima carreira, fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto, volto aqui no mesmo lugar, no mesmo pontinho de base, e vou fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas, volto aqui no mesmo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos. Desse jeito, a gente vai ficar com esse leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou, então, fazer aqui 6 correntinhas. Vou pular todos esses pontos altos aqui. E aqui, em cima desse ponto alto, que tá aqui em cima desse espaço, de uma corrente da carreira anterior, eu vou fazer novamente esse leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tudo aqui no mesmo ponto, no mesmo espaço aqui de base. Aqui, entre um leque e outro, a gente vai ter pulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos de base. Pontos aqui da nossa carreira anterior. Finalizei aqui esse leque, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pular esses 7 pontos altos. No próximo, que é esse ponto alto aqui desse espacinho, fica aqui em cima desse espacinho, eu vou fazer o próximo leque. Mas antes eu tenho que fazer aqui as correntinhas. Vou fazer 6 correntes
venho aqui em cima desse ponto e aqui eu faço novamente o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Desse jeitinho aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui a volta inteira até o fim da nossa carreira. Eu vou fazendo aqui rapidinho e já volto pra gente continuar. Terminei de dar a volta, de fazer aqui toda a carreira, e aí chegando aqui no final, a gente vai ter o último leque trabalhado aqui em cima desse ponto alto. Faço então as 6 correntinhas e vou prender aqui um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha, que dessas 3 aqui que ficaram servindo aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. Finalizei aqui, eu vou então passar aqui com pontos baixíssimos para esse espacinho aqui do meu leque. Aqui eu já posso começar a trabalhar minha próxima carreira. Eu vou fazer aqui uma corrente para ficar servindo como primeiro ponto baixo. Vou então fazer mais uma correntinha de espaçamento. E aqui dentro desse espaço de 6 correntes que a gente trabalhou na carreira anterior, a gente vai fazer um ponto puff. O ponto puff que a gente vai fazer vai ser um ponto puff com 2 finalizações. Então, a gente vai começar aqui laçando a agulha, entro aqui nesse espaço, puxo o fio, sempre esticando a laçada, deixando a laçada aqui na altura de um ponto alto. Então, não pode deixar aqui juntinho, pertinho aqui da base. Tem que puxar, esticar essa laçada aqui até a altura de um ponto alto. Estiquei aqui, eu já puxei aqui o primeiro ponto, puxei essa primeira laçada, já formei aqui a base para o primeiro ponto. Cada laçadinha que a gente puxa, a gente fica com 2 laçadas aqui na agulha. Essa e mais essa daqui que a gente puxou. Vou fazer novamente, vou laçar aqui a agulha, entro aqui nesse espaço, puxo o fio, esticando essa laçada aqui até a altura das laçadinhas anteriores. Já tô aqui com 2 pontos, cada ponto com 2 laçadas aqui na minha agulha. Laço novamente, vou fazer o terceiro ponto. Entro aqui, puxo o fio, estico até a altura das laçadas anteriores. Fiquei então com essas 6 laçadinhas aqui, cada ponto é formado por 2 laçadas, então são 3 pontos, 6 laçadas. Vou laçar aqui novamente a agulha e puxar ela aqui por dentro, tirando todos esses pontos aqui da agulha. Só não vou tirar essa última laçadinha aqui. Ela fica junto com essa daqui, a gente vai ficar então com ainda 2 laçadas, e aí agora a gente vai puxar o fio que vem do novelo, tirando essas últimas 2 laçadas aqui da agulha. Esse aqui é o nosso ponto puff com 2 finalizações, fica desse jeitinho aqui. Fiz aqui esse ponto puff, eu vou então fazer um ponto picô. Eu vou fazer 3 correntes. Vou voltar aqui no ponto puff, vou entrar aqui nessas laçadinhas aqui do ponto puff e vou prender um ponto baixíssimo. Aqui eu vou ter formado meu primeiro picô. Agora eu vou fazer novamente o ponto puff e o ponto picô. Então eu laço a agulha, entro aqui, sempre aqui nesse espaço, não precisa entrar aqui em nenhum ponto. A gente vai passar a agulha aqui embaixo do espaço, puxa aqui o fio e estica essa laçada aqui até a altura de um ponto alto. Laço novamente, vou puxar aqui o segundo ponto, laço novamente e puxei aqui o terceiro ponto. Agora eu vou puxar o fio, tirando todas essas laçadas aqui, sempre deixando essa última laçada aqui na agulha, não vamos tirar ela ainda. Agora a gente puxa o fio que vem do novelo e aí sim, tira essas últimas 2 laçadinhas aqui da nossa agulha, fechando o nosso ponto. Terminei aqui o ponto puff, agora eu vou fazer o ponto picô. Então eu faço 3 correntes, volto aqui nessas 2 laçadinhas aqui do ponto puff e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou repetir isso aqui novamente, então vou fazer aqui um ponto puff,
feito aqui da mesma forma que eu já mostrei para vocês. E o ponto picô, 3 correntes, volto aqui no ponto puff, faço aqui o ponto baixíssimo. Vou repetir isso mais uma vez. Então, faço aqui o ponto puff e o picô. Já tô aqui com 4 pontos puff e 4 picôs. Vou continuar fazendo aqui até a gente completar um total de 7 pontos puff e 6 pontos picô. Então, a gente vai sempre fazendo assim, faz um ponto puff e faz um picô. Um ponto puff e um picô. E novamente eu vou fazer aqui o ponto puff, completando aqui esses 7 pontos puffs, e já tenho também aqui os 6 picôs. Aqui a gente completou o nosso arco, nosso grupo de pontos aqui, em cima desse espaço aqui, dessas correntinhas que a gente trabalhou na carreira anterior. Finalizei esse arco aqui com esse número de pontos, os 7 pontos puffs e os 6 picôs. Eu vou então fazer uma correntinha. Vou vir então aqui nesse espaço do leque da nossa carreira anterior, e aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espaço aqui de correntes e vou começar a fazer aqui a mesma coisa que a gente trabalhou nessa primeira alça. Eu vou fazendo ponto puff e picô. Ponto puff novamente. E picô. E assim a gente vai trabalhando até a gente completar aqui novamente os 7 pontos puffs, sempre ficando aqui com um picô entre um ponto e outro, e aí a gente vai ficar com esses 6 picôs aqui entre os nossos pontos puffs. Desse jeitinho a gente vai seguindo aqui, fazendo toda a nossa carreira. O ponto puff vai ser feito sempre da mesma forma, laçando aqui a agulha, entrando aqui no espaço, puxo, deixo a laçada aqui na altura de um ponto alto, laço novamente, aí você pode segurar aqui para que essas laçadas não percam esse tamanho. E aí, puxou aqui os 3 pontos, a gente já tira eles e depois finaliza tirando as últimas 2 laçadas da agulha. O ponto puff vai ser feito sempre dessa forma. E o ponto picô também vai ser feito sempre desse jeito. 3 correntinhas, ponto baixíssimo aqui em cima do ponto puff. Pegando essas 2 laçadinhas conforme eu mostrei pra vocês. Eu vou fazendo aqui então... Vou seguir aqui trabalhando a volta inteira. Cada alça de corrente da carreira anterior, a gente vai trabalhar com esse arco. De 7 pontos puffs e entre eles a gente vai sempre fazendo um ponto picô. E aí a gente vai ficar sempre com 7 pontos puffs e 6 picôs.
Finalizou esse arco, a gente faz uma corrente, ponto baixo, aqui em cima do espacinho do leque da carreira anterior, uma corrente e já posso começar a trabalhar o próximo grupo aqui de pontos na próxima alça de 6 correntes da carreira anterior. Desse jeitinho aqui, a gente vai seguir então trabalhando, fazendo a volta inteira, até o fim da carreira. Eu vou fazer aqui rapidinho e já volto pra gente continuar. Terminei de trabalhar aqui a volta inteira e aí chegando aqui no final da nossa carreira, depois de ter trabalhado aqui em cima desse último arco, nesse último espaço aqui de correntinhas, fazendo aqui os 7 pontos puff, ficando com os 6 pontos picôs, a gente vai então fazer uma correntinha, venho aqui nessa primeira corrente que a gente trabalhou, para servir como nosso primeiro ponto baixo da carreira, e aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui a gente já pode cortar e arrematar o nosso fio. Depois de arrematar os fios, a gente já vai ter aqui a nossa peça pronta, finalizada. Eu espero muito que você tenha gostado de aprender o passo a passo dessa peça linda comigo na aula de hoje. Esse pontinho super delicado, super fofo, que deixou o nosso trabalho aqui muito bonito, muito bacana. Se você gostou, deixa pra mim aí o seu gostei, compartilha o vídeo e também se inscreve aqui no nosso canal. E você que quer se aperfeiçoar no crochê, quer aprender peças exclusivas, peças inéditas, dicas, técnicas exclusivas, vem participar do meu clube do crochê. Para participar do clube, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu site e lá você pode saber mais e participar. O nosso site é o jnycrochet.com.br. Por hoje então é só, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!